Olá, camaradas! Nós, da União da Juventude Comunista do Brasil, a UJC, saudamos esse, que é o terceiro encontro pela educação popular promovido pelos bravos camaradas da Juventude Comunista da Venezuela, a JCV. E saudamos com muito entusiasmo esse encontro por sabermos a difícil conjuntura que existe hoje na Venezuela, onde uma ofensiva mais violenta do imperialismo, aliado a setores da direita que existem no país, a todo custo tenta barrar os avanços sociais colocados nos últimos anos pela Revolução Bolivariana, impondo-se de uma forma mais violenta sobre aqueles que representam hoje uma ameaça à hegemonia burguesa na América Latina, e sobretudo no período de crise do sistema capitalista que estamos vivendo. A resistência e a luta dos camaradas venezuelanos é fundamental, pois apresenta para o enfrentamento à ordem imperialista mundial a correlação de forças dos movimentos sociais na América Latina. E nesse sentido, nós nos solidarizamos totalmente aos camaradas e defendemos a necessidade da radicalização do processo da Revolução Bolivariana, no sentido de criar novos mecanismos de controle e participação popular rumo ao socialismo. Compreendemos que, em meio a essa disputa, o novo projeto de educação é uma poderosa forma de enfrentamento à grande burguesia dos monopólios da educação, mas também uma disputa no sentido ideológico. Hoje, a universidade e a educação básica são utilizadas como aparelho privado de hegemonia burguesa, no sentido de apontar apenas para uma formação profissional voltada para o mercado e a reprodução da ideologia dominante. O avanço da privatização do ensino tem se acelerado nos últimos anos em toda a América Latina. Dada a demanda do capitalismo por especialização da mão de obra e a pouca oferta de vagas no ensino público, e a dificuldade também em acessá-lo, o mercado da educação está em constante crescimento. Um exemplo disso é a fusão entre as empresas Croton, Anhanguera e Estácio, que se formou no Brasil em julho, um dos maiores monopólios educacionais do mundo e responsável hoje pela maioria das instituições de ensino superior privado aqui no país. Ao mesmo tempo, a educação pública no Brasil, seja no nível superior ou básico, apresenta contradições que são gritantes. Nas universidades são mantidas pelo governo federal ou mantidas pelos estados, o sucateamento das instalações e do ensino, a total ausência de permanência estudantil, a precarização do trabalho, a terceirização no interior da universidade, caminham lado a lado com a elitização do seu acesso. Isso por conta da prova do vestibular, que atua como um filtro social. Com relação ao ensino básico, o seu desmonte promovido ano a ano pelos governos estaduais fez eclodir um movimento de resistência fortíssimo dos estudantes secundaristas brasileiros, que desde o ano passado têm ocupado as suas escolas contra as medidas de fechamento, privatização, militarização do ensino e a falta de merenda escolar. O que já era um cenário privatizante para o ensino durante os últimos governos se coloca agora como nefasto com o atual governo golpista de Michel Temer, que tenta aprovar medidas como a reforma do ensino médio, que vai retirar do currículo matérias como sociologia, filosofia, artes e educação física das escolas, o projeto de lei Escola Sem Partido e a PEC 241, que visa o congelamento dos recursos para educação e saúde no Brasil. Esses são apenas uns dos ataques promovidos pelo legítimo governo puro sangue da burguesia sobre a juventude e os trabalhadores brasileiros. E como forma de resistência a essas medidas, hoje mais de 1.200 escolas e universidades estão ocupadas pelos estudantes em todo o país. As ocupações são só a primeira demonstração de que a juventude brasileira não dará nenhum minuto de sossego para Michel Temer, e que esse governo não irá cessar de forma alguma a nossa luta por educação popular. Educação é nosso direito e dela nós não abrimos mão. Compreendemos que a luta por uma educação popular perpassa pela tarefa de levar as demandas da classe trabalhadora para os locais de ensino. E isso significa uma luta intransigente pelo caráter público do ensino e a universalização do seu acesso. Significa também lutar contra as suas deformações mercantilizantes e privatistas. Essa tarefa coloca-se como central na construção da contra-hegemonia proletária, no sentido de forjar a educação pela classe trabalhadora e não mais para ela. Temos convicção de que o terceiro encontro por uma educação popular já é vitorioso desde já para agregar todos aqueles dispostos a travar não só a batalha em defesa de um modelo de educação feito por e para a classe trabalhadora, mas daqueles também que acreditam que essa é mais uma trincheira de luta contra a burguesia e as amarras do imperialismo na América Latina. Um forte abraço, camaradas, e saudações dos seus camaradas brasileiros da UJC. Ousar lutar, ousar vencer.